Quando eu conto para as pessoas que eu sou skatista profissional, a primeira coisa que acontece é que elas não acreditam. E a segunda coisa é que em 90% dos casos as pessoas falam: ah, eu já tentei andar de skate, mas eu caí. Quantos de vocês aqui já tentaram andar de skate e caíram alguma vez? Praticamente todo mundo. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu quando eu tentei subir em cima do skate. Eu caí e me machuquei, feio. E algum tempo depois de ter curado, conseguido tirar o gesso da perna, eu fui lá e subi de novo. E continuei andando. Aí depois de algum tempo eu participei do meu primeiro campeonato. E eu fiquei em antepenúltimo, nunca fui em último, foi antepenúltimo. E isso despertou em mim um sentimento de eu não posso ser tão ruim assim, porque no dia a dia eu ando bem, mas na hora do campeonato eu fiquei lá para a última, eu preciso fazer alguma coisa para mudar, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. E aí, a primeira lição que eu aprendi com o skate foi: você vai cair. Você vai cair o tempo inteiro. Você vai cair mais do que você vai ficar de pé. E é por isso que aprender a cair é mais importante do que aprender a andar, aprender a ficar de pé. E a segunda coisa que você precisa saber é o que te motiva a levantar. Porque para levantar você precisa ter uma motivação. E você tem que levantar rápido para tentar de novo. Esse é um gráfico meio imaginário dos dias que eu ando de skate. Num dia que eu estou tranquila e vou sem foco profissional, eu passo 50% do tempo descansando, 31% acertando e 18% caindo. Agora, num dia que eu vou tentar alguma manobra desafiadora, eu passo 89% caindo, 10% descansando e 1% acertando. Esse 1% é equivalente a 5 segundos. Nas outras 3 horas que eu estou andando, eu simplesmente estou cometendo erro atrás de erro. E juntando essas duas coisas, que são os dias de zona de conforto e os dias que você se puxa um pouco mais, porque as coisas costumam acontecer quando a gente sai da nossa zona de conforto, é que gera a evolução. E esse é o meu motivo para continuar, é buscar a evolução. É ser melhor amanhã do que eu fui ontem, mas sem perder o foco no presente, curtindo o meu momento e não pensando no que já aconteceu ou no que está para acontecer. Eu acho que a minha melhor manobra é a que está sempre por vir. Eu nunca me conformo com o que eu já fiz. Eu sempre busco o novo e acho que eu consigo me superar a cada dia e a cada vez que eu ando. Isso faz com que eu seja uma pessoa aberta para novas oportunidades e para aprender com os meus próprios erros e buscar novos conhecimentos e estar aberta a pessoas que tenham alguma coisa para me ensinar ou situações que tenham alguma coisa para me ensinar também. E acho que isso é uma característica em comum das pessoas que são bem-sucedidas. No momento de campeonato, acontece um fato peculiar. De repente você para de escutar a música, você para de enxergar as pessoas que estão à sua volta, e só o que importa é o que você tem para fazer. E é uma coisa que eu não conseguiria explicar para vocês. É uma coisa que tem que ser sentida. Ser mulher num esporte predominantemente masculino podia ser uma limitação, mas acabou sendo minha maior força. Porque eu sempre tive certeza do que o que eu estava fazendo era bom e certo. Ser o primeiro em qualquer coisa que vocês façam é explorar um território que não tem mapa. Você não sabe o que vai acontecer depois. É desafiador, mas não é impossível. Não é impossível. Ele só nunca foi feito antes, mas alguém tem que ir lá e fazer. E vale a pena, porque depois você percebe o quanto isso inspira outras pessoas que vêm atrás de você a fazerem o mesmo. Outra pergunta que sempre me fazem é se eu sofri preconceito. Se o preconceito existe. O preconceito existe, é óbvio. Só que eu percebi que o tempo inteiro eu estava distraída demais, focada nas manobras que eu ia aprender ou nos campeonatos que eu queria ganhar, para dar atenção para ele. Então, de alguma forma, ele me perseguia e eu ia dando olé, lidando com ferramentas que eu julgava serem as melhores. Porque eu percebi que a mudança, ela não é racional, ela é política. Então, eu sempre tentei lidar com inteligência em vez de força. E a resposta para essas pessoas veio não em forma de palavras, mas em forma de acontecimentos.
O skate, de 2009 para 2015, passou de 4 milhões de praticantes para 8,5 milhões de praticantes, sendo que 19% são meninas. E as pessoas me perguntam também se eu não tenho medo. E é óbvio que eu tenho medo, eu não sou louca. Só que eu não fico pensando no medo. Toda vez que eu dropo ou que eu coloco meu skate no pé, eu não penso que eu vou cair de cara. Eu penso que eu vou ficar em cima, que eu vou acertar. Me perguntam também se eu tenho vergonha. E eu tinha muita vergonha. Só que eu percebi que as pessoas também estavam ocupadas fazendo as coisas delas. E elas não estavam olhando tanto para mim quanto eu pensava que elas estavam. A gente tem mania de pensar que a gente é o centro do universo, né? Mas não é. Eu acho que eu aprendi com cada erro. Todas as vezes que eu caí, eu percebi que eu estava mais perto do acerto. Cada vez que eu errava, eu sabia o que eu tinha que não fazer. E eu entendia qual era o caminho para eu chegar no meu objetivo. Ou seja, eu concluí que a minha próxima manobra, a minha melhor manobra, ela vai chegar. É só uma questão de tempo e persistência. Acabou.